Mulheres em Ação. Conheça o projeto Flor e Ser. Capacitação de agricultoras e pescadoras é o caminho para a autonomia e fortalecimento de negócios no campo e no litoral de Santa Catarina. Tecnologia e inovação para a produção de arroz. Para que uma nova variedade seja lançada, são necessários mais de 10 anos de pesquisa agropecuária. Conheça algumas dessas etapas no Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado da EPAGRE. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Uma ação da EPAGRE mobiliza agricultoras e pescadoras em todo o estado de Santa Catarina. É o projeto Flor e Ser. Com participação em cursos e encontros, elas conhecem o empreendedorismo feminino, apostam em inovação e entendem o papel transformador das mulheres à frente dos negócios. Começamos então a edição de hoje conhecendo um pouco mais sobre essa iniciativa tão importante para a valorização e autonomia das mulheres. Acompanhe! Meu nome é Bruna, tenho 30 anos, trabalho com a minha família na agricultura e no turismo aqui no interior de Campo Belo do Sul. Eu me chamo Zailma. Sou produtora de morango, tenho atualmente 7.000 plantas e sou pioneira na produção, no cultivo do morango na região dos lagos. Meu nome é Viviane, eu também trabalho com produção de morango. Já estou no 2º ano, né? E a nossa agricultura ela é familiar. Assim como Bruna, Zailma e Viviane, as mulheres têm participação ativa em todas as atividades econômicas da propriedade. Elas estão à frente em muitos negócios e a EPAGRE caminha ao lado delas, buscando sempre a valorização, a autonomia e o fortalecimento do espaço feminino. Em Santa Catarina, a EPAGRE desenvolve o projeto Flor e Ser, que reúne mulheres em várias regiões do estado. Agricultoras e pescadoras participam de cursos e, por meio de capacitações, elas empreendem e cada vez mais ocupam espaços estratégicos nas comunidades em que atuam. Em solo fértil, os resultados florescem. É o que aconteceu com a Bruna, que depois do incentivo, tomou a decisão de voltar para o campo. Eu com 8 anos de idade eu vim para cá com a minha família. Isso já faz 23 anos, vai fazer 23 anos. Foi em 2000, em dezembro de 2000 a gente veio embora para cá. E cresci aquela adolescente querendo ir embora, não querendo ficar na propriedade, querendo ir para a cidade, achar serviço, estudar e ficar por lá. Com a pandemia, a gente sentou, conversou com a minha família, a gente resolveu voltar para cá e ajudar eles também a tocar o negócio, né? Porque daí é só os dois, com o turismo, com a agricultura, eles não estavam conseguindo mais tocar os dois sozinhos. Morangos frescos, bonitos e saudáveis. Esse é o foco de produção da Zailma. Ela e o marido são pioneiros no cultivo da fruta no município, um trabalho que teve início há 16 anos. Colhe muito morango por semana? Bastante, a gente colhe bem. Atualmente eu estou entregando para os mercados em torno aí de 300, 400 caixas semanais, né? A gente mesmo faz a ponte até o mercado, não entregamos para atravessador, né? Estamos conseguindo a gente mesmo fazer essa venda, né? E cada caixa tem 4 bandejinhas? 4 bandejinhas com 255 gramas cada uma. A Viviane também encontrou na produção de morango oportunidade de negócio. Ela se dedica ao cultivo da fruta com capricho e aplica as tecnologias recomendadas pela EPAGRE.
O resultado é colhido em bandejas que encantam pela beleza e qualidade. Além da poda, né, que a gente está todo dia limpando e mantendo, né, em dia a fruta, a gente também tem o dia da colheita, que são 2 vezes na semana, que a gente está fazendo, gira em torno de 150 caixas por colheita, né? Então toma muito tempo da gente, né? O tempo que a gente teria para a família, para os filhos já diminui, mas daí eu coloco todo mundo junto aqui, aí acaba ficando divertido. Essas agricultoras participaram do curso Mulheres em Ação Florescer. O projeto teve início em 2019 e atualmente acontece em várias regiões de Santa Catarina. Assim, lideranças femininas são capacitadas e agora ocupam lugares estratégicos em vários setores da agricultura e pesca. O projeto Florescer é desenvolvido com uma base metodológica semelhante no estado todo, mas atendendo o contexto de cada região. Na nossa região, então, iniciou neste ano, né, o projeto piloto, com metodologia de alternância no centro de treinamento. São 5 encontros presenciais no centro de treinamento e assistência técnica nas propriedades. Então nós tivemos viagens técnicas, teoria e prática, vivência de grupo, e isso tudo enriquecendo, contribuindo para a capacitação das nossas participantes, para a troca de experiência e para fortalecer a visão empreendedora e a agregação de valor das propriedades e das atividades que são desenvolvidas. Florescer, para mim, foi uma coisa muito especial. Um encontro com mulheres maravilhosas, com mulheres, cada uma com o seu diferencial, mas cada uma que levou as suas dificuldades, a gente compartilhou junto, a gente sorriu, a gente apresentou os projetos, cada uma, assim é legal, então cada uma dando a sua opinião no projeto da outra. Então no projeto Florescer, a gente criou uma família. Além do aprendizado, claro, em si, das mulheres que a gente trocou muita, a troca de vida que a gente teve, mas em si, assim, trouxe muito aprendizado, meu Deus. Foi muito bom esse curso e o tanto que me motivou para tocar isso aqui em frente. Foi um marco na minha vida porque todas as mulheres que participaram do curso, assim como eu, viemos de histórias de superação, né? A gente, todas guerreiras, todas querendo ajudar os esposos, aumentarem a renda familiar, manter os filhos pertinho da gente. Então isso daqui acabou sendo uma escola, né? A gente aprendeu e a gente ensinou cada uma um pouquinho para a outra. Olha, esse trabalho da EPAGRE com foco nas mulheres e de incentivo à liderança feminina nos empreendimentos é talvez um dos grandes motores para o agro catarinense ser tão forte, competitivo e reconhecido como exemplo para o país. Parabéns a todos os envolvidos. No próximo bloco, o fascinante mundo do melhoramento genético para a produção de alimentos. Você vai conhecer o laboratório da EPAGRE que desenvolve novos cultivares de arroz, sempre mais produtivos e resistentes a doenças. Fique com a gente e nós já voltamos. Estamos de volta e agora é hora de conhecer o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado da EPAGRE. A unidade ganhou o nome de Langem e fica na Estação Experimental de Itajaí. Olha, são cerca de 13 anos de estudos para que uma nova variedade de arroz seja lançada com a qualidade e segurança exigidas pelo mercado consumidor. Para isso, o Langem conta com uma equipe experiente e equipamentos de ponta para selecionar as plantas com melhores características, tanto para quem consome como para quem produz. Olá, meu nome é Rubens Machalek, sou pesquisador da Estação Experimental de Itajaí, no Projeto Arroz, e vou apresentar hoje a vocês o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado.
Então, os objetivos do Laboratório de Melhoramento Genético, embora ele faça talvez 90% das suas atividades na área de melhoramento genético, ele atende também outras atividades de pesquisa, como fitopatologia, entomologia, herbologia, sementes, parte de fertilidade de solo, né? Todos os experimentos de arroz irrigado e unidades demonstrativas e unidades de observação passam aqui por esse laboratório. Então, aqui nós temos o fluxograma, na verdade, do programa de melhoramento, e vocês observam que ao todo nós temos aqui a percorrer 13 fases, são 13 anos, 13 ciclos, para se chegar a uma nova variedade. Esse é um trabalho geralmente interinstitucional, então estão envolvidas outras instituições que nos apoiam, instituições parceiras como a Embrapa, e é um trabalho multidisciplinar. Então todos os colegas do Projeto Arroz estão envolvidos, desde o pessoal da herbologia, da fitossanidade, né, da fertilidade do solo. Só para vocês terem uma ideia, aqui no ano 3, que é F2, a gente começa com em torno de 100 mil plantas para chegar a cada 2 anos, aqui no final, com uma variedade nova. Se é a cada 2 anos, então nós temos mais ou menos, para parâmetro, 200 mil plantas sendo selecionadas para se chegar a uma variedade depois de 13 anos. 23, 25. O que nós estamos observando aqui, nesse momento, é a parte de recepção, chegada dos materiais, né, do campo, em bolsas de pano, né, identificadas, obviamente, que contém o arroz que já foi previamente trilhado, então já passou por uma fase de debulha, né, e é então pesado, para a gente ter o peso daquela amostra que foi colhida e verificada a umidade, para a gente então poder uniformizar o peso da amostra, tudo para 13% de umidade. Isso tudo é jogado no computador, os colegas então anotam isso e a partir daí que começa o nosso processo de estimar a produtividade das amostras com as quais nós trabalhamos. A próxima etapa é o engenho de prova. Esse equipamento consiste numa simulação do que acontece na indústria. Então, o arroz nesse equipamento, uma amostra de arroz é descascada e polida. E nesse processo de polimento também alguns grãos se quebram e isso é analisado na outra etapa, então, que é o scanner de grãos. E nesse equipamento, então, se geram 40 parâmetros diferentes a respeito da qualidade dos grãos. Dimensionamento, comprimento, largura, espessura, falhas do grão, todos esses parâmetros são avaliados em fotos tridimensionais de grão por grão. Então, nesse equipamento, em torno de 3 mil grãos são analisados em 5 minutos. No melhoramento genético, aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos com em torno de 50 a 60 características diferentes do arroz. Uma delas é o peso de 1000 grãos, feito por esses equipamentos aqui, um nacional, um importado, né, que são contadores de grãos. Então são contadas 1000 sementes que após terminada a contagem são então pesadas na balança e nos dão essa estimativa se o arroz é muito leve, se é muito pesado, ele tem que ter um tamanho adequado para o mercado brasileiro. Depois do máximo de variabilidade genética, né, de variação que a gente tem lá nos primeiros anos do melhoramento, como eu comentei, com 100 mil plantas diferentes, né, a gente chega lá no 10º ano daquele fluxo do melhoramento com aproximadamente 50, 60 linhagens. E mais próximo do final, mais próximo do lançamento, a gente tem em torno de umas 19, 20 linhagens. Bom, essas têm que ser avaliadas também, entre outras coisas, sensorialmente, o que quer dizer como é que ela fica na panela no produto final, né? Se é do gosto do mercado brasileiro ou não. Então aqui nós temos um conjunto de panelas, são sempre 8, que nós testamos então 8 variedades de arroz ao mesmo tempo, e verificamos odor, textura, brancura ou cor desse arroz, aroma, né, muito importante, porque alguns tipos de arroz são aromáticos, então pertence a uma categoria diferente, né? De empapamento também muito importante, né, quanto que esse arroz absorve de água, se ele vai ficar solto na panela ou não.
A seguir, a continuação da reportagem mostrando como é o processo de seleção de cultivares, uma das etapas mais importantes para o resultado final numa pesquisa de melhoramento genético. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! Estamos de volta e depois de conhecer as primeiras etapas de um processo de melhoramento genético do arroz, você vai ver agora os passos seguintes até a obtenção de uma nova variedade. É o processo de seleção de cultivares, que enfim vai resultar num produto ideal tanto para o produtor quanto para o consumidor. Continue acompanhando agora a segunda parte da reportagem. Das milhares de plantas que nós temos no campo, no nosso fluxograma de melhoramento, elas são resultantes, na verdade, de parcelas que a gente tem no campo, né? Geralmente num tamanho de 2 metros por 5 metros, e são delas que a gente acabou de ver todo aquele fluxo, né? E temos então o resultado final, que são as sementes nessas bolsas. Cada bolsa dessa corresponde a uma parcela no campo, uma família. Além disso, os melhoristas que estão caminhando no campo durante o verão, dentre as milhares de plantas, escolhem aproximadamente 6 a 7 mil que são então colhidas em plantas individuais, selecionadas especificamente, que vão parar nesses pacotinhos, né? São tratadas individualmente também, debulhadas individualmente, e essas que vão ser novamente, mediante todos os dados de qualidade que nós temos, de cocção, né, sensoriais, são com base nesses dados que nós vamos tomar a decisão se essa variedade, se essa linhagem avança ou não, né, para a linha final de melhoramento, que é esse fluxo de 12, 13 anos. Chegamos, portanto, ao final de mais um ciclo, né, depois de uma lavoura, depois de um ano, né, naqueles 13 do fluxograma de melhoramento. Todos os anos se repetem os ciclos de seleção, de plantio e seleção. Então estamos aqui munidos dos dados, dos experimentos, cerca de, repetindo, 50 a 60 parâmetros de cada variedade, de cada linhagem que estava no campo, e com base nisso nós selecionamos agora as que vão para o ano seguinte ou as que são rejeitadas e caem fora do sistema. Aqui nós estamos então nas casas de vegetação. Na verdade são 3 casas, mas são 5 ambientes, porque elas são particionadas, né? Elas têm temperatura controlada, máxima e a mínima, não passam dos valores que a gente coloca para a planta de arroz, né? Então aqui elas são desenvolvidas fora da estação normal, a gente tem luminosidade extra também durante a noite para complementar o fotoperíodo, né? A necessidade da planta em luz. E é usado também para multiplicação de material no inverno. Às vezes a gente precisa de sementes na próxima fase da cultura, a gente faz essa multiplicação no inverno. As plantas que vocês estão vendo aqui fazem parte de um experimento que elas mais tarde serão colocadas sob estresse de frio. Por quê? Buscando tolerância do arroz a baixas temperaturas, que é uma das limitações no contexto das mudanças climáticas, e também a gente faz testes para altas temperaturas. Outra unidade que faz parte do Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado é a Câmara de Crescimento Controlado, um equipamento que comporta um certo número de plantas, estritamente controlado por software, por computador, onde a gente tem a condição de estipular exatamente a cada hora do dia qual vai ser a temperatura, a luminosidade e a umidade daquele ambiente. Então a gente tem condições de submeter as plantas a um estresse, tanto de frio quanto de calor, numa determinada fase, simulando o que acontece às vezes no campo com o agricultor em termos de estresses climáticos, principalmente, repetindo, nessa questão do âmbito de mudanças climáticas. Então, estamos aqui diante agora das principais variedades comerciais que se cultivam em Santa Catarina. O consumidor normalmente não percebe, porque arroz branco para ele acaba chegando todo como marcas comerciais, né? Mas o agricultor percebe a diferença. Nesse sentido, é muito importante frisar
que todo esse grande esforço, muitos recursos consumidos ao longo de 13 anos, para uma variedade chegar aqui, repetindo, 13 anos de trabalho interinstitucional e multidisciplinar, onde muitas instituições, além da EPAGRE, cooperam. Portanto, essa foi uma apresentação do nosso laboratório de melhoramento genético de arroz irrigado da Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. Aqui nasce o arroz dos catarinenses. E para saber mais sobre a atuação da EPAGRE envolvendo essa cultura tão importante para Santa Catarina, confira o vídeo especial intitulado Projeto Arroz. Ele está disponível no nosso canal youtube.com/epagretv. Confira lá a grande variedade de títulos sobre o agro catarinense. O SC Agricultura de hoje está terminando. Nós agradecemos mais uma vez pela sua companhia. Continue ligado nas notícias do campo e do mar, seguindo a gente nas contas oficiais da EPAGRE. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau!